Estamos reiniciando a atividade de sistema de energia do curso de eletrotécnica. Nesse módulo, trataremos as baterias estacionárias reguladas por válvula chumbo-ácido. Essa bateria tem muitos detalhes em comum com a bateria ventilada, que veremos no decorrer da atividade. Características constitutivas. O acumulador chumbo-ácido é constituído das seguintes partes: vaso, tampa, válvula reguladora de pressão, placas positivas e negativas, polo positivo e negativo, separadores, conexão intercelulares e eletrodo. Dentro desses itens, os itens que são comuns à bateria ventilada, nós temos as placas positivas e negativas, o polo positivo e negativo, separadores. O eletrólito é diferente da bateria ventilada, porque agora o eletrólito é gelatinoso e a concentração do ácido também é diferente. O vaso é o termoplástico semi-transparente e a tampa fabricada em ABS. A válvula reguladora de pressão é fabricada com borracha especial. Abre por efeito da pressão interna quando ocorre a geração de uma quantidade excessiva de gás decorrente de sobrecarga. Ou seja, a quantidade excessiva de gás só vai acontecer se houver sobrecarga no acumulador. Essa válvula também ela impede a entrada do ar ambiente no interior do acumulador. Ou seja, o acumulador é hermeticamente fechado. As placas positivas são do tipo Fauré, o que difere da bateria ventilada. A placa positiva tipo Fauré era constituída por grelha e massa ativa. A grelha é constituída por uma liga de chumbo e cálcio. A massa ativa, que é o peróxido de chumbo, está empastada na grade. A grelha é o elemento condutor do conjunto. As placas negativas também são tipo Fauré, constituída por grelha e massa ativa. A grelha também é constituída por uma liga de chumbo-cálcio e a massa ativa é o chumbo poroso, que está empastada na grade, assim como a placa positiva. A grelha é o elemento condutor do conjunto. Os polos é o terminal de conexão com o circuito externo. A vedação entre a tampa e o polo é feita por um O-ring comprimido por um anel de chumbo. Os separadores são construídos de manta de lã de vidro absorvente. As conexões intercelulares são construídas de cobre galvanizadas a chumbo. O eletrólito é uma solução aquosa gelatinosa de ácido sulfúrico e a densidade nominal é de 1.310 gramas por decímetro cúbico a 25 graus Celsius. Característica de carga. Um processo de carga adequado é um dos fatores mais importantes a serem considerados quando se utiliza uma bateria chumbo-ácida regulada por válvula. Descargas profundas em acumuladores VRLA provocam a redução da vida útil devido à sua deterioração precoce. A sigla VRLA é uma sigla em inglês da bateria regulada por válvula. Aqui nós temos imagem das baterias VRLA. Características elétricas. Tensão de flutuação. É a tensão que mantém o elemento plenamente carregado, ou seja, através da corrente de flutuação, compensa-se as perdas por autodescarga. A tensão de flutuação para esse tipo de acumulador é 2,25 volts por elemento na temperatura de 25 graus Celsius. Se a temperatura for diferente de 25 graus Celsius, devemos fazer a compensação por temperatura. A compensação é inversamente proporcional à temperatura, considerar como fator o valor de 4 mV por grau Celsius por elemento. Essa bateria, esse tipo de bateria, bateria VRLA, obrigatoriamente ela tem que ficar em um ambiente climatizado, com a temperatura controlada em 25 graus Celsius. Nós vamos dar um exemplo aqui de como fazer a correção da correção da tensão de flutuação em função da temperatura. Por exemplo,
Se a tensão de flutuação a 25 graus Celsius for 54 VCC, se a temperatura subir para 30 graus Celsius, nós vamos fazer a correção. Como seria a correção? Seria os 54 volts a 25 graus menos 0,48, ou seja, a tensão de flutuação para essa temperatura seria de 53,52 volts, devido onde 0,48 é o fator de correção. Então, se eu pegar 4 milivolts vezes 5 graus Celsius, que é o ΔT, vezes 24 elementos, nós vamos encontrar 480 milivolts, que é igual a 0,48 VCC. O inverso é verdadeiro. Se a temperatura baixasse para 20 graus, nós teremos que acrescentar 0,48 e a tensão aplicada seria 54,48. Tensão de carga normal ou de equalização. Deve ser aplicada caso algum elemento no conjunto apresente desvios inferiores a 50 mV ou superiores a 100 mV em relação à média dos elementos, por um período mínimo de 90 dias. Então vamos imaginar, eu coloco uma bateria em flutuação, vou lá fazer as medidas de tensão. Eu pego a tensão total, divido pelo número de elementos, acho a tensão média. E vou comparando a tensão de cada elemento com a média. Se tiver algum elemento com um desvio inferior a 50 mV da média ou superior a 100 mV da média, eu preciso aplicar uma carga de equalização. Caso necessário, aplicar a carga de equalização com tensão constante de 2,48 volts por elemento a 25 graus Celsius, até que a corrente de carga não sofra alteração por um período de 3 horas consecutivas. Ou seja, eu vou colocar em carga normal e vou ficar monitorando a corrente. Quando a corrente permanecer no mesmo valor durante 3 leituras consecutivas, você para o processo de equalização ou de carga normal. Caso a temperatura de qualquer elemento atinja a temperatura de 45 graus Celsius, o processo de carga deve ser interrompido. Densidade do eletrólito. O eletrólito é absorvido nos separadores e a densidade é ajustada em 1.310 gramas por decímetro cúbico a 25 graus Celsius. Autodescarga. A utilização de grades construída em liga de chumbo-cálcio resulta numa taxa de autodescarga pequena, reduzida. Uma bateria carregada e deixada em repouso durante 3 meses, por exemplo, tem uma taxa de autodescarga em torno de 10% da capacidade nominal. As baterias, quando em repouso, devem ser recarregadas a cada 6 meses no máximo. Emissão de gases em bateria VRLA. A bateria VRLA produz, durante a carga, hidrogênio e oxigênio. O gás hidrogênio é liberado pela placa negativa em baixas quantidades. O gás oxigênio, liberado pela placa positiva, participa de um processo de recombinação, operando a uma taxa de quase 100%, isto é, todo o oxigênio liberado pela placa positiva, ele é recombinado. A construção da grade minimiza a quantidade de hidrogênio produzida. Quando a tensão de flutuação aplicada é 2,25 volts por elemento, a 25 graus Celsius, o volume de gás produzido é de aproximadamente 0,25 ml por dia por ampere-hora por elemento. Processo eletroquímico. Quando o acumulador está plenamente carregado, qual a situação que nós temos na placa positiva? Eu tenho o máximo de peróxido de chumbo. Na placa negativa, tem o máximo de chumbo poroso. E o eletrólito? Eu estou com a concentração máxima de ácido sulfúrico e a água está no mínimo. A densidade, que é resultado dos dois, estaria no máximo. Quando o acumulador entra em processo de descarga, o que acontece na placa positiva? Parte do peróxido de chumbo vai se transformar em sulfato de chumbo, normal. Na negativa, parte do chumbo poroso vai se transformar também em sulfato de chumbo. Já o eletrólito, a quantidade de ácido começa a diminuir, porque parte do ácido vai reagir com a massa ativa da placa positiva e negativa, formando sulfato. Então, no eletrólito,
o ácido vai diminuir e a quantidade de água vai aumentar. Nesse caso, a densidade começa a decrescer. Quando nós chegamos na tensão final de descarga, que corresponde à tensão de 1,75 volts por elemento, qual a situação que eu tenho na placa positiva, na placa negativa e no eletrólito? Na placa positiva, eu estou com o mínimo de PbO2, mas existe, e o máximo de sulfato. Na placa negativa, eu estou com o mínimo de chumbo poroso e o máximo de sulfato. No eletrólito, eu tenho uma reserva de ácido sulfúrico e tenho água no máximo, a densidade está no mínimo. Aqui nós temos o processo da reação química. Quando o processo de carga da bateria se aproxima do seu estado final, a corrente de carga é usada somente na eletrólise da água, resultando na geração de oxigênio nas placas positivas e hidrogênio nas placas negativas. Como nós sabemos, a eletrólise da água é a decomposição dela em hidrogênio e oxigênio. Os gases formados deixariam a bateria e o eletrólito perderia água, aumentando a densidade do eletrólito, fazendo com que este entrasse em processo de ressecamento. Nesse tipo de bateria, como nós vamos fazer a recombinação do oxigênio, a formação de gases liberado através da válvula reguladora de pressão é muito pequeno em condições normais. As baterias VRLA utilizam-se das características do chumbo poroso, da massa ativa da placa negativa, que por ser muito ativo em meio úmido, reage rapidamente com o oxigênio vindo da placa positiva, evitando sua liberação para o meio ambiente. Ou seja, o oxigênio liberado pela placa positiva vai se dirigir para a negativa, onde ele vai ser recombinado. Aqui agora as reações químicas envolvidas no processo. Na placa positiva é onde se gera o oxigênio. Então aqui eu tenho dois átomos eu tenho uma molécula de água, duas moléculas de água, né, 2H2O. Ela vai reagir se decompondo, formando 2 átomos de oxigênio, mais 4 átomos de hidrogênio e mais 4 elétrons. Sendo que o oxigênio ele vai migrar para a superfície da placa positiva. O oxigênio que veio da placa positiva chegando na negativa vai reagir com o chumbo poroso, formando 2 moléculas de óxido de chumbo. Esse óxido de chumbo, essas 2 moléculas de óxido de chumbo vão reagir com 2 moléculas de ácido fúrico, formando 2 moléculas de sulfato de chumbo e 2 de água, sendo que essas 2 moléculas de água vão retornar lá para a reação A, reiniciando o processo. A reação do PbSO4. O PbSO4 na placa negativa, ele vai reagir com 4 átomos de hidrogênio mais 4 elétrons, formando 2 moléculas de chumbo poroso e liberando 2 moléculas de ácido sulfúrico que vão para o eletrólito. Reação total na placa negativa. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, com 4 de hidrogênio, mais 4 elétrons, formando 2 moléculas de água. Conforme descrito acima, o oxigênio gerado a partir da placa positiva ele reage rapidamente com o material ativo em condição de carga na placa negativa e retorna à água, ocasionando, portanto, uma perda muito pequena e tornando assim possível utilizar uma construção regulada por válvula para a bateria. Aqui nós temos uma amostragem de 2 baterias reguladas por válvula